Nesse desenvolvimento da ciência, é claro que eles vão olhar os livros da Bíblia como sendo livros comuns, uma literatura comum que deveria ser lida e estudada como qualquer um outro livro. Consequentemente, aí surgem os pensamentos do Jesus histórico. Não vamos olhar apenas o Evangelho como sendo algo sobrenatural, e aí eu estou falando não vamos olhar na ideia da teologia liberal. A ideia da teologia liberal é olhar a história da vida de Jesus como algo que deve ser passado pelo crivo da razão. Todos os fatos, todas as circunstâncias, todas as narrativas, elas precisam de evidências históricas, filosóficas, científicas. A sobrenaturalidade ela vai ser jogada por terra, como sendo esse fruto do racionalismo e do iluminismo teológico, porque ele começa a ser tratado pela história e pela teologia como algo que precisa ter credibilidade científica. Eu acho que isso é uma das ênfases e um dos pontos importantes para entender essa característica do liberalismo, essa credibilidade científica. Não se olha mais o texto como sendo algo voltado apenas de metafísica e de sobrenaturalidade, mas toda a tua argumentação precisa passar pelo crivo da ciência. E aí é um dos problemas que o liberalismo encontra, né? Porque apesar da gente poder pegar vários pontos importantes dele, como olhar o contexto cultural, criticar alguns pontos da autoridade histórica, ter paixão pela ciência, a gente sabe que a ciência não responde tudo. A gente sabe que existem pontos de sobrenaturalidade no texto que a nossa mente não vai entender nunca. Então, essa crença na raça humana e na ciência é um dos pontos que eu acredito ser bastante fraco na ideia do liberalismo teológico. E por conta desse pensamento e dessa paixão pela razão e pela filosofia, uma das influências que o iluminismo traga, e é óbvio que é uma influência completamente negativa sobre o movimento evangélico, é essa troca de Jesus como sendo centro para colocar o homem como sendo centro. Um dos pontos da teologia liberal é acreditar demais na bondade humana, na ética humana, no caráter do homem e desacreditar da sobrenaturalidade do Cristo e também das consequências que o pecado traz à comunidade. Tanto que quando houve a Primeira e a Segunda Guerra, no século XX, a teologia liberal ela tomou um grande baque, porque ela acreditava bastante, dava essa ênfase na racionalização, de que o caráter do homem ele vai transformar o mundo. As religiões elas têm apenas um papel ético, mas um papel moral quem tem é a filosofia, é a educação, é a ciência, e isso tudo ruiu no século XX, quando houveram as duas grandes guerras e logo e também a depressão de 29. Então o iluminismo tomou esse baque por ter colocado o homem como sendo centro, ao invés de ter colocado Cristo como sendo o centro. Mas são esses pontos importantes para tentar entender um pouquinho dessa ideia iluminista, que é as revoluções, tanto a francesa como a industrial, o período da razão e o período do iluminismo. E dentro do iluminismo a gente tem que entender um pouquinho do Immanuel Kant, tem que entender um pouquinho desse teólogo que eu falei, o luterano Friedrich Schleiermacher, que é o teólogo alemão mais importante do século XIX, considerado como fundador da teologia liberal, que, de maneira resumida, para os áudios não ficarem muito grandes, ele acreditava que não deveríamos dividir religiões em falsas e verdadeiras. Não acreditava no sentido de um Deus imanente que intervém na humanidade. Não acreditava em pontos basilares do cristianismo, como nascimento virginal, morte, ressurreição, transcendência. Enfim, essa que é a base e o âmago da teologia do Friedrich Schleiermacher. Então, se tiver que gravar um nome, qual é o nome mais importante da teologia liberal? É o teólogo alemão Friedrich Schleiermacher, que dizia, um dos pontos da sua teologia, que o cristianismo não é melhor.
O cristianismo é apenas uma das inúmeras religiões que existem. Então, quando você diz que alguém é liberal, primeiro, você tem que entender que essa pessoa ela não crê na sobrenaturalidade de muitos textos da Bíblia. E aí é uma acusação falsa em relação a nós, porque nós cremos, e eu, como teólogo pentecostal, creio em pontos basilares que eu não abro mão. Agora, algumas interpretações, eu revejo o contexto histórico e cultural, e aí às vezes a gente é apontado como sendo liberal, o que é um desconhecimento histórico, cultural, filosófico imenso, né? O Schleiermacher, por exemplo, por ter sido influenciado pelo romantismo, por ter sido influenciado pelo período do iluminismo, ele rejeitava a ideia do diabo, rejeitava a ideia de espíritos maus, rejeitava a ideia de inferno, porque ele dizia que não pode haver uma criação combinada com um Deus bom diante de tantas tragédias e de tantas coisas ruins. O mal não podia ser concebido como algo que provém de Deus também, ou como entender as histórias do Éden, como entender a criação, como entender nascimentos virginais, por exemplo, como entender a doutrina do pecado. O Schleiermacher, ele considerava que o espírito é o que há de mais elevado no homem. Então, se o espírito é algo que tem de mais elevado no homem, o homem não pode ser considerado algo mau. Então, o cara, viajava, era uma física quântica muito doida. Ele rejeita o conceito de pecado original como sendo um ato de desobediência a Deus a partir de Adão. A cristologia dele, ele fazia uma análise da cristologia muito diferente do que a gente faz. Então, usava muito a razão para tentar responder cientificamente, coisa que não dá para você responder cientificamente. Entendeu? Então, esse é um dos problemas da teologia liberal do Schleiermacher. Depois a gente tem, no século XVIII, XIX, teólogos também brilhantes do campo de vista da teologia liberal, como Alfred Richten. Temos o professor do Bonhoeffer, que eu até conversei com o Marcelo ontem, que foi o Adolf von Harnack, que apesar de ser um teólogo liberal, e o Bonhoeffer assistia às aulas dele na Alemanha, mas o Bonhoeffer não seguiu pelo liberalismo teológico, e as pessoas sempre usam a frase, né, graça barata do Bonhoeffer, mas esquecem de analisar todo o seu histórico, todos os seus livros, e pegam apenas frases específicas dele para utilizar a ideia do conceito de graça barata com questões de pecado. Mas o Bonhoeffer tem inúmeros livros, tem o Discipulado, tem Cartas da Prisão, tem Vida e Comunhão, tem Salmos, tem Resistência e Submissão, que é um livro dele fantástico, e tem a biografia dele, Bonhoeffer, que é uma biografia que foi lançada pela Mundo Cristão, que é um dos livros mais fantásticos que ele tem. E também o livro dele, Ética, né, que é importante conhecer. Então, para falar do Bonhoeffer com propriedade, tem que conhecer ou ler pelo menos esses 5 livros dele. Não adianta tu pegar apenas uma frase, um conceito e querer resumir. Por exemplo, quase ninguém sabe que o cara estudou com um teólogo liberal, mas ele não foi influenciado pela teologia protestante liberal da Alemanha, da segunda metade do século XIX. Entende? Então, a gente perceber esses contextos históricos, perceber essas influências culturais europeias, é importante para saber aonde essa onda vai levar o cristianismo. Então, concluindo, ponto-chave, liberal. Liberal rejeita a autoridade da religião, mas tenta responder os pressupostos religiosos pela razão, pela ciência e pelas ideias surgidas no conceito do iluminismo europeu. Os liberais, eles são adogmáticos, eles não acreditam em nenhuma questão teológica fechada ou decidida.
Então, liberais eles negam a inerrância da Bíblia, a inspiração da Bíblia, nega, por exemplo, as possibilidades autorais, as narrativas. Os liberais não acreditam nos credos, não acreditam na essência da espiritualidade da igreja, na essência do cristianismo como sendo uma religião possuidora de algumas verdades absolutas, não aceitam essa ideia de pecado herdado, não aceitam o nascimento virginal, não aceitam muitas partes do credo quando enxergam sobrenaturalidade, porque eles vão sempre tentar responder a partir de uma ideia cultural, crítica, de revelação, de ciência, do racionalismo, do romantismo, do iluminismo e de todas essas filosofias que varreram a Europa. Claro que elas tiveram pontos positivos, tiveram, mas trouxeram também inúmeros prejuízos. Por exemplo, a galera aí que viaja percebe que o desenvolvimento da religiosidade, da espiritualidade na Europa praticamente acabou, porque o iluminismo, a razão extrema, a crença extrema em aspectos subjetivos, acabou com a espiritualidade na Europa. Então esse é um ponto fraco da teologia liberal.